Fundamentos da fé cristã. Aula 5 de 9. Antigo Testamento. Um resumo do Antigo Testamento da Bíblia e o que ele representa para nós. Este é o primeiro pacto feito entre Deus e a humanidade, como sombra do novo pacto consumado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 8, 5-7. Pacto da Lei. Testamento significa aliança. O Antigo Testamento da Bíblia descreve a primeira aliança que Deus fez com o seu povo, representado pela nação de Israel. Essa aliança foi estabelecida por meio das leis, entregues a Moisés no Monte Sinai. O Pentateuco, composto por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, os 12 livros históricos, de Josué a Ester, os 5 livros poéticos e sapienciais, de Jó a Cantares de Salomão, e os 17 livros proféticos, de Isaías a Malaquias, totalizam 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Pentateuco. O Pentateuco, também chamado de Torá pelos judeus, é composto pelos 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Neles são descritos a criação de Deus e como ele age na humanidade, separando para si um povo para adorá-lo, a libertação do povo por meio de Moisés, a primeira definição das leis, a trajetória pelo deserto até a chegada à Terra Prometida, e a chamada Segunda Lei, uma repetição e reafirmação dos mandamentos anteriormente estabelecidos. Por meio dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Senhor nos revela a sua criação e a origem do bem e do mal, mostrando os princípios que regem a existência humana, tanto coletiva quanto individual. O Pentateuco é, portanto, uma prefiguração profética do Evangelho de Jesus Cristo. Históricos. Os livros históricos são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Neles são descritos a entrada e o estabelecimento do povo de Deus em Canaã, terra prometida, a desobediência do povo e as suas consequências, as libertações por meio dos juízes, a história de Rute, a Moabita, que viria a ser bisavó do rei Davi, a história de Samuel, profeta e servo de Deus, escolhido para estabelecer Saul e posteriormente Davi como reis de Israel, o reinado de Salomão, sua infidelidade a Deus e a divisão do reino, Israel como reino do norte e Judá como reino do sul, e seus 39 reis sucessores até o cativeiro babilônico. A reconstrução do Templo de Jerusalém, liderada por Zorobabel, descendente do rei Davi, e a história de Ester, uma judia que se tornou rainha em terra estranha e foi usada por Deus para proteger o seu povo. Por meio desses livros, o Senhor nos esclarece com mais profundidade os mesmos fundamentos revelados no Pentateuco, utilizando exemplos e histórias de vida em diferentes períodos da humanidade. Assim, tornamo-nos mais conscientes da realidade, aprendemos mais sobre o bem e o mal e, sobretudo, percebemos a soberania de Deus sobre toda a humanidade, sempre apontando para o Evangelho de Jesus Cristo, que viria da descendência do rei Davi. Poéticos e sapienciais. Jó é um livro poético, escrito provavelmente na época dos patriarcas, que relata o período da vida de um homem provado por Deus, no qual o Senhor revelou o seu próprio caráter. Os salmos são louvores, orações e clamores, que expressam tanto alegria quanto dor, escritos por Davi, Asaf, Salomão, Moisés e outros autores. Já Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos são livros atribuídos a Salomão e trazem conselhos e reflexões práticas sobre a vida e a sabedoria.
Esses livros foram classificados como poéticos e sapienciais. Mas também podemos dizer que são livros de doutrinação, para a nossa disciplina cristã, fundamentados nos mesmos princípios revelados no Pentateuco e nos históricos. As doutrinas da graça de Deus nos são apresentadas com profunda sublimidade. Proféticos. Deus colocou as suas palavras na boca dos profetas por meio do seu Espírito, para serem seus porta-vozes, ensinando e revelando ao seu povo os mistérios sobre o passado, o presente e o futuro. Os profetas anunciaram a obra de salvação, que viria para consolidar todas as fases anteriores e edificar um templo dentro do coração humano, onde o Espírito de Deus pudesse habitar. Cada profeta, em seu tempo, olhou para o passado, discerniu o presente e apontou para Cristo, o Messias prometido. Base fundamental. O Antigo Testamento anuncia o Novo através dos patriarcas, juízes, reis, sacerdotes e profetas, tendo a lei de Moisés como base fundamental do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, presente em toda a Bíblia Sagrada, do início ao fim. A lei e os profetas. Cumpriram-se a lei e os profetas em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, em quem habita toda a plenitude da sua glória. Ele consumou a obra de salvação determinada por Deus antes da fundação do mundo e estabeleceu um novo pacto entre Deus e a humanidade, onde ele mesmo assumiu o ofício de sumo sacerdote e juiz eterno. Amor incondicional. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus Pai. Não há mais mediadores humanos, como era o caso dos sacerdotes levitas, pois ele é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno. Em Cristo, cada um de nós pode ser feito rei e sacerdote para reinar com ele, se estivermos nele e ele em nós. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.